Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de Saber. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem. Pessoal adorou sua entrevista aqui da sua última, a sua entrevista não, a sua última participação aqui, viu, professor? As pessoas são generosas. Não, o senhor é muito bom. E assim, foi muito esclarecedor, foi muito elucidativo. Eu queria, não sei qual foi o tema combinado com ele, Thaís. Foi Rio de Janeiro. Ah, então estamos dentro do assunto. Opa. Ô, professor, agora, antes de entrar no mérito da questão, eu queria saber do senhor, como é que uma gente como o eleitor carioca ainda elege políticos como Sérgio Cabral, Pezão e Companhia Limitada, hein? Como é que as pessoas continuam acreditando nessa gente? Eu tenho dificuldade em imaginar se muitas cidades brasileiras têm moral para criticar os políticos do Rio. Em todo caso, o Rio de Janeiro sofre com vários problemas. O Rio de Janeiro teve que reinventar-se como cidade, desde que deixou de ser capital, virou estado da Guanabara, voltou a ser a segunda cidade do país, uma cidade das mais lindas do mundo, definidora da cultura nacional em vários sentidos, mas sofrendo com vários problemas administrativos. Contava com um barril de petróleo de mais de $100, do qual o Rio vive tanto dos seus royalties, e o barril despenca para 22. Tem questões estruturais. Eu acho que houve um momento de otimismo, do qual a ascensão, inclusive, das empresas do Grupo Eike Batista e a perspectiva de ser sede tanto de Cidade da Copa quanto sede das Olimpíadas, trouxe uma onda de otimismo que se revelou uma bolha total. E hoje o Rio de Janeiro sofre muito com a esperança. O remédio vai ser amargo e a crise vai piorar. Infelizmente, pela beleza do Rio, pela gentileza, caráter extraordinário do povo carioca, a crise vai piorar e não há remédio que seja doce. Vamos ter que cortar mais fundo na carne e antes de melhorar, vai piorar. Professor, agora, o Estado é uma espécie de condomínio, né? Uhum. Que rateia as despesas entre a coletividade e também serve para concentrar ou para distribuir a renda. No caso do Rio de Janeiro, parece que é um Estado concentrador de renda, né? Uma vez que o dinheiro vai sair do populacho para a mão dos credores do Estado, que são grandes prestadores de serviço, grandes empreiteiros, esse pessoal que está com o dinheiro atrasado. Agora, como é que a população não percebe isso, hein? Porque nós tivemos lá vários sinais de que as coisas não iam bem. Por exemplo, nas obras da Copa do Mundo ainda, que foi muito falado, o problema do Maracanã, superfaturamento, essa coisa toda, estava lá, a evidência de que não ia dar certo. E as pessoas não perceberam, as pessoas nunca percebem nada, né? Existe uma lenda que eu acho que nunca foi testada, que se você puser um sapo na água quente, ele sai pulando e pula. Mas, se você for esquentando 1 grau por hora, ele fica na água até morrer queimado, porque ele não nota essa questão. De alguma forma, tocar no fundo do poço dessa questão do Rio, uma cidade que eu vou quase semanalmente, que amo bastante. Se não chegarmos ao fundo do poço, eu acho que as pessoas não percebem. É preciso dar uma despertada realmente no Rio. A solução é política. O Rio já recebeu o dinheiro do governo federal, vai certamente receber mais. Há uma questão de aumento de serviços e de impostos. Cogita-se em tirar 30% dos funcionários públicos. Não? A política de investimento está difícil e continua sendo, vamos lembrar, o nosso cartão postal, a cidade que mais atrai estrangeiros no Brasil. Estamos mostrando um cartão postal difícil do Rio de Janeiro. Quer dizer, temos que pensar numa solução, que o Rio é quase o caso grave e agravado de uma crise que se abate sobre quase todos os municípios. Os prefeitos que assumirão no dia 1º de janeiro, quase todos assumirão prefeituras falidas. Né? Só que no Rio essa falência foi mais grave e muito mais tradicional. O teleférico que você citou do Alemão era o símbolo de uma integração da comunidade, era um cartão postal para quem passava do lado, e esse teleférico simplesmente fracassou. Né? Professor Carnal, como é que o cidadão lida com essa sensação de injustiça, de ser vítima de um todo-poderoso Estado, ao ser chamado a pagar uma conta que o cidadão entende que não é dele? Tem alguma coisa estranha nesse contrato, Estado e cidadão?
Eu vejo como complicado, desde o século XVII, que se diz que quando o rei tem cólica, quem sofre a dor, não é essa bem a expressão, mas não dá para dizer no ar, mas quando o rei tem cólica, quem sofre é o povo. Eu acho que a ideia de que exista um Estado distante do cidadão, imagine um prefeito do Rio que assuma e que diga, um governador que diga ao eleitor fluminense ou carioca: eu vou cortar benefícios, não vou construir nada, vou aumentar impostos, vou demitir pessoas e vou enxugar a máquina e prometo apenas fazer reserva de caixa para equilibrar. Ele não seria eleito. Ele só é eleito se ele prometer. Nós não toleramos um político que nos diga o contrário. Nós não toleramos a verdade na política. Quando alguém faz o Estado financeiramente saudável, se torna politicamente execrado, né? Ele é atacado pelo eleitor porque não fez nada, não construiu, não investiu e assim por diante. Agora, particularmente o Estado do Rio de Janeiro sofre muito com os governos estaduais porque apostou demais na dependência dos royalties da Petrobras. Não parece, professor, para o senhor, a imagem que eu tenho... É porque é engraçado, o Rio de Janeiro, quando era a corte, o Rio protagonizou uma cena que mostra assim, o tamanho do distanciamento que existe entre o poderoso e a sua perspectiva pessoal. Essa cena que eu estou falando é o seguinte: 6 dias antes da proclamação da República, houve um baile muito famoso lá no Rio de Janeiro, chamado Baile da Ilha Fiscal, né? Esse baile entrou para a história, principalmente porque o Dom Pedro II... Aliás, eu não sei se isso é verdade, talvez o senhor possa esclarecer, porque o senhor é historiador, tem a informação. Dom Pedro II ia chegando no seu barquinho, né, para desembarcar na Ilha Fiscal, tomou um tombo. Aí, ao ser levantado, ele falou: já bem velhinho, o monarca caiu, mas a monarquia continua de pé. 6 dias depois foi derrubado. Aí, eu estou falando isso pelo seguinte: a imagem que vem na minha cabeça é essa, desse distanciamento, entendeu? E o símbolo gráfico dessa imagem é aquela foto do Sérgio Cabral com lenço na cabeça, se refestelando em Paris, com os empreiteiros que pagavam anéis para a esposa dele. Aí não parece uma corte dos Luizes, não, esse governo do Rio de Janeiro, professor? Mas os Luizes tiveram um período de apogeu, né? Nós estamos passando para decadência sem esse período de apogeu, né? Luís XIV, XV, XVI, pelo menos tiveram um período em Versailles de apogeu, e XVI perdeu a cabeça por herança tanto do seu avô quanto do seu ancestral Luís XIV. No baile da Ilha Fiscal, que foi dado em homenagem à Marinha do Chile, os estudantes fizeram uma espécie de crítica, porque quando Dom Pedro entrou naquele prédio neo-mourisco, hoje verde água, da Ilha Fiscal, os estudantes gritavam: "Viva a República!" e faziam um silêncio daí, do Chile, que era uma maneira de insultar a Dom Pedro II, e como sempre se retirou cedo do baile, voltou para Petrópolis e de lá só saiu porque na madrugada de 15 de novembro começou o movimento de Deodoro para derrubar o gabinete Visconde de Ouro Preto, que acabou sendo a proclamação da República. Agora, eu acho que há uma distância entre o Estado e o povo, mas mais compreensível quando Dom João chega ao Rio de Janeiro como príncipe, quando Dom Pedro faz do Rio de Janeiro também sua sede, Dom Pedro II, porque nenhum dos três foi eleito, nenhum dos três foi tornado democraticamente governante do Brasil. O mais estranho é que nós estamos falando de um apogeu de uma crise republicana de pessoas eleitas. Essa cena dos lenços na cabeça não é apenas um insulto ao Rio de Janeiro, ao Brasil, é também muito cafona. Nossa elite é muito brega. Gente com lenço na cabeça cantando em restaurantes de luxo é de ficar com muita vergonha nesse país, né? É muito cafona, isso é coisa realmente gente deslumbrada e deslumbrada com o dinheiro alheio ainda, né? Fosse um filho meu, um aluno, eu daria uma recriminação. Seja elegante, né? Mantenha a cena. Faça um pouco de cenografia de elegância, pelo menos. Seja um nababo de classe, ao menos, né? Um nababo de classe. Seja aristocrata, decadente, mas firme na convicção da sua etiqueta, né? Não seja um novo rico babaca gritando para o mundo a sua imbecilidade. É terrível isso. É terrível. Governadores com o estado quebrado, levando papai e cachorrinho de helicóptero. Olha, meu irmão que mora lá no Rio, professor, tá lembrando aqui pra gente, meu irmão Pedro Paulo, ele é meu maior ouvinte aqui. Ele é minha mulher, meus 2 ouvintes. Dizendo o seguinte, que o Cavendish comprou um anel, na época custava 800 mil para a mulher do Cabral, né? O Cabral admitiu o presente.
mas disse que não sabia o valor, pensou que fosse até uma bijuteria. Uhum. Só que a bijuteria foi comprada na joalheria Van Cleef & Arpels, que o anel custou 220 mil euros, de ouro branco e brilhantes, pago no cartão de crédito pelo empresário, e depois, diz o já ex-governador, que mandou devolver quando ficou sabendo que o empresário era desonesto. Ora, um companheiro de farra daquele já não inspira a imagem do empreiteiro oportunista? Será que esse governador é tão ingênuo assim? Ou ele pensa que nós é que somos? Será, hein? Político ingênuo é uma contradição em termos. Em filosofia a gente chama de oxímoro, uma coisa que se contradiz em termos, né? A começar que uma política de presentes é regulamentada pela lei, né? O governante não pode receber uma caixa da Van Cleef & Arpels e a imaginar que é uma bijuteria é curioso, né? Pois é, curioso. É curioso, realmente, no mínimo, né? Mas eu acho que existe uma questão política, existe uma questão de governo, existe uma questão administrativa e uma questão histórica, que o Rio, que é uma grande cidade, com uma rede de serviço e produtiva, tem que reencontrar uma vocação tanto turística quanto do setor de produção industrial e de serviços comerciais, que o Rio começou a perder. Nós achamos que tinha essa virada. Houve um momento que havia gangorra São Paulo e Rio. São Paulo piorava e o Rio começou a melhorar, com choques de órbitas. Depois o Rio piorou, São Paulo continuou ruim. Havia uma gangorra que apareceu com a do Brasil e Argentina, né? Brasil e Argentina se revezam no posto da crise. E é preciso realmente fazer alguma coisa. Vai passar pelo governo federal, pelo governo estadual do Rio de Janeiro e pelo novo prefeito, que, a não ser que chova maná do céu, a vida do bispo Crivella vai ser difícil como prefeito. Professor Karnal, só para a gente terminar a nossa conversa, sempre que a gente fala de notícias ruins e surpreendentes como essa do Rio de Janeiro hoje, taxando em 30% de servidores, muitos ouvintes começam a se perguntar até onde isso vai, quando vai parar, se vai parar, onde que isso tudo vai dar, né? É o nosso ouvinte Paulo, e ele fala assim: Thaís, eu não quero falar muito para não me passar por pessimista, mas a sensação que eu tenho é que a gente está em queda vertical. Esse tipo de pensamento, professor, ele num momento como esse, ele ajuda a gente a enxergar melhor ou só ajuda a derrubar, hein? O pessimismo é muito importante porque ele permite levar em conta a chance de riscos. Eu digo com frequência que é preciso ter na equipe sempre um pessimista, ao menos um, mas no máximo um pessimista, né? Ao máximo um pessimista que dê uma situação de horizonte de risco. Agora, para fazer alguma coisa, eu preciso de otimismo. O Rio de Janeiro é um caso mais grave. As finanças do Rio estão piores que a de São Paulo. Há setores da economia brasileira que estão prósperos ou pelo menos não estão em crise, como o agronegócio, por exemplo. Há setores da economia brasileira que demonstram que talvez o pior da crise já tenha passado. Alguns economistas acham que 2017 pelo menos não será tão ruim como nós prevíamos no início de 2016. A crise política que ainda ocorre não está mais crescendo. Ela estabilizou-se num certo jogo de acusações recíprocas. Mas o Rio de Janeiro é quase o termômetro da crise lá na frente, tá? Do que pode ainda ser pior. Nós precisamos de equilíbrio fiscal. Então, o Estado, como foi lembrado, é um condomínio, mas o governo federal tem uma arma secreta que os condomínios não têm, que é a Casa da Moeda. Ele pode fazer dinheiro para pagar as contas do condomínio. E aí é que vem a tentação populista, né? Fazer dinheiro. Todo país que vive além do que pode, além da sua perspectiva, como foi o caso da Grécia, toda cidade que vive além do que pode, essa nossa megalomania tipicamente brasileira, a conta vem um dia, né? A conta sempre vem. É isso aí. O professor Leandro Karnal volta segunda-feira ao vivo com a gente aqui no Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes. Obrigada, professor. Bom fim de semana. Eu é que agradeço. Boa sexta.